Os Cães do Inferno. Preparem-se para essa história aterrorizante. Esse terrível fato aconteceu em 1980, em uma fazenda no interior de Goiás. Éramos 20 homens contratados para desmatar uma grande área de mata fechada e inexplorada para a formação de um pasto para a criação de gado. Fomos levados até o local pelo dono da propriedade. Ele voltaria dentro de 45 dias para nos buscar, pois a cidade mais próxima ficava a cerca de 200 quilômetros de distância. Fizemos um acampamento na beira de um córrego, onde usávamos a água para cozinhar e beber. Durante uma semana estava tudo tranquilo, até que certa noite 5 pessoas decidiram ir pescar em um rio que passava próximo. Eles saíram por volta das 6 horas da tarde em direção ao rio mata adentro. O restante do pessoal ficou no acampamento, pois estávamos cansados do longo dia de trabalho. Então, conforme o tempo foi passando, todos dormimos. Acordamos por volta das 5h30 da manhã. Ainda estava meio escuro. Fizemos um café e percebemos que ninguém tinha voltado da pescaria. Acreditávamos que eles tinham bebido muito e tinham dormido por lá mesmo, pois haviam levado 2 garrafas de pinga. Então, após tomarmos o café, fomos trabalhar. Quando foi umas 11 horas, um dos homens, que também era cozinheiro, desceu para o acampamento para preparar o nosso almoço. Por volta do meio-dia, fomos para o acampamento para almoçar. Chegando no acampamento, vimos algo muito estranho. Apenas uma panela de arroz no fogo todo queimado. Vimos também algumas manchas de sangue próximo ao fogão de lenha. A primeira coisa que veio à cabeça é que uma onça havia atacado o cozinheiro. Havia rastros de algo sendo arrastado mata adentro. Seguimos os rastros para vermos se achávamos o homem ainda com vida, mas os rastros acabaram na beira de um rio. Chegando lá, vimos as coisas dos outros homens que tinham ido pescar no dia anterior, inclusive as 2 garrafas de pinga. Uma nem chegou a ser aberta. Havia também muito sangue por vários lugares na beira do rio, mas não havia sinal ou corpo de nenhum deles. Voltamos para o acampamento muito assustados. 4 homens decidiram ir embora, de pé mesmo. Porém, era uma estrada deserta de 200 quilômetros. Poucas pessoas passavam por lá. O restante decidiu ficar e esperar o proprietário vir nos buscar. Então esses 4 partiram rumo à cidade. Nós ainda achávamos que se tratava de uma onça. Então passamos a dormir com uma grande fogueira acesa todo dia e com os machados do lado da cama. Se passou mais 3 dias e nada aconteceu. Até que certa noite, um dos homens teve uma forte diarreia e saía da barraca constantemente para fazer suas necessidades. Já era tarde da noite, quando acordamos com os gritos e pedidos de socorro desse homem. Levantamos assustados e escutamos um rosnado aterrorizante, como se fosse um cachorro com muita raiva. A noite estava escura. Dentro da mata ficava mais assustador ainda. Fomos em direção aos gritos e rosnados, mas tudo ficou em silêncio rapidamente. Não conseguimos encontrar o homem. Quando amanheceu, voltamos ao local. Havia muito sangue. Ficamos aterrorizados, pois sabíamos que onça não rosnava como cachorro. Não fomos trabalhar nesse dia e ficamos decidindo o que fazer. Por volta das 2 horas da tarde, decidimos ir embora daquele local, pois ninguém queria passar mais nenhuma noite ali. Um dos homens ainda comentou que era um lobisomem. Ficamos em dúvida, pois sempre ouvimos falar que lobisomens só atacam em noite de lua cheia,
mas a criatura já havia atacado até durante o dia. Saímos carregando poucas coisas, nossa comida e os nossos machados. Deixamos até os motosserras para trás, pois era uma viagem muito longa e cansativa. Andamos por cerca de 20 quilômetros e começou a escurecer. Decidimos acampar na beira da estrada. Não demorou para perceber que a criatura estava por perto. Escutamos um uivo que nos fez gelar de medo. Um dos homens entrou em pânico e saiu correndo pela estrada. Logo mais 2 homens correram também. Foi quando vimos a criatura pela primeira vez. Assim que os homens correram, a criatura saiu do mato e correu em direção a ele. Logo escutamos gritos de desesperos e os rosnados da fera, que rapidamente pararam e tudo ficou em silêncio. Não conseguimos dormir essa noite. Rezamos pedindo por uma intervenção divina. Quando o dia amanheceu, continuamos na estrada, apavorados, andando sempre rápido, quase correndo. Andamos muitos quilômetros nesse dia. Estávamos exaustos, quando vimos uma grande ponte, que era mais ou menos a metade do caminho para a cidade. Nesse grande rio passavam alguns pescadores em canoas. Ficamos felizes e com a possibilidade de pedir ajuda a alguém que estivesse passando pelo rio. Decidimos dormir próximo à ponte, com a esperança de sermos socorridos por algum pescador, ou passar algum carro por ali, pois outras estradas se encontravam ali devido à ponte. Mas por volta das 10 horas, já muito debilitados pelo cansaço e com muito sono, começamos a ouvir barulhos estranhos vindo da mata na beira da estrada. Então nos levantamos, quando atrás de nós a criatura rosnou novamente e soltou um forte uivo. Tentamos correr, mas o pior ainda estava por vir. Não era apenas uma criatura, tinha pelo menos mais 4. Nos atacaram ferozmente. Conseguimos correr até o meio da ponte, quando uma das criaturas agarrou minha perna, me derrubando. Em um momento de desespero, consegui chutar a cabeça da fera. Juntei minhas últimas forças e me joguei no rio. A correnteza forte me arrastava. Eu tentava me manter por cima da água nadando, com as forças acabando. Olhava para a margem e lá estavam as criaturas me olhando com aqueles olhos vermelhos. Assim, conforme o rio foi me levando, as criaturas pararam de me seguir. Eu estava muito fraco e perdendo muito sangue, pois minha perna estava estraçalhada. Quando achei que ia me afogar, pois não tinha mais forças, senti a mão me segurar e me puxar para dentro de um barco. Eram 2 senhores que estavam pescando. Assim que me colocaram no barco, desmaiei. Só acordei no outro dia na casa de um dos senhores. Contei o que havia acontecido. Ele me disse que naquela região era comum pessoas desaparecerem e que havia a lenda de feras demoníacas que habitavam naquela região. Eu fui o único a sobreviver.